Paz do Senhor, família Aliança Eterna. É um prazer estar aqui com os irmãos mais esse dia para fazermos uso da Palavra de Deus. Os irmãos estão conseguindo me ouvir, o microfone, está tudo certinho. Eu quero deixar para a nossa meditação aqui no primeiro livro de Samuel, no capítulo 2, no versículo 11, 12 e 18. Diz assim, capítulo de número 2, 1 Samuel, o versículo 11 diz assim: Porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam ao Senhor. Versículo 18. Porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com um éfode de linho. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 11, 12 e 18. Vou repetir. Porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam ao Senhor. Porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com um éfode de linho. Quero nessa noite trazer uma palavra para o meu e para o seu coração. Nós estamos no mês de maio, o mês da família, e nada mais propício trazer uma palavra concernente a pais responsáveis criam filhos responsáveis. Você sabia que as histórias familiares descritas na Bíblia nos desafiam a tirar as nossas próprias conclusões práticas? Quando nós observamos essa passagem que contrasta a história de um filho que foi muito bem criado por uma mãe responsável, com a história de filhos que foram criados irresponsavelmente por um pai, nós vemos que toda uma história posterior ela pode ser afetada por conta dessa má criação. O sacerdote Eli, que deveria ser um exemplo para toda uma nação, foi, na verdade, um péssimo exemplo. E esse péssimo exemplo teve uma catastrófica história familiar. Isso é triste, porque o trecho bíblico que ora lemos vai descrever a situação, e a situação dos filhos de Eli era uma situação de violência, de imoralidade, e eles fizeram com que o serviço de Deus e o culto do sacerdote caíssem em descrédito. Porque, na verdade, quando nós vamos falar do serviço sacerdotal, era um serviço por demais respeitado, de grande credibilidade perante uma sociedade. Mas quando vemos aqui a atitude desses dois jovens, criados irresponsavelmente por um pai que deveria ser um exemplo para uma nação, nós vemos o sacerdócio caindo em descrédito. E muito mais do que isso, desonrando o nome do Senhor, desonrando a Deus. Papai, mamãe, eu e você temos uma grande responsabilidade. E essa responsabilidade nos faz observar a palavra de Deus e criar os nossos filhos na admoestação e no cuidado do Senhor. Este sacerdote, Eli, ele na verdade deveria exercer a sua autoridade sacerdotal, a sua autoridade paternal, para que pudesse ter os seus filhos debaixo da disciplina.
mas ele não tomou nenhuma iniciativa. Muito pelo contrário, ele deixou que a situação fugisse de seu controle. Uma pergunta que eu faço: temos nós o controle, temos nós o costume de levar em conta os direitos de Deus em relação à conduta da nossa família? Você sabia que o seu filho não é seu filho? Na verdade, ele é uma herança de Deus. O salmista, no Salmo 127, no verso 3, ele vai dizer que os filhos são herança do Senhor. Deus lhe deu essa responsabilidade, pai. Deus lhe deu essa responsabilidade, mãe, de cuidar dessa herança com todo carinho, com todo cuidado e com a correção devida quando necessário. Porque você, pai, sacerdote familiar, Deus lhe conferiu autoridade para que você possa exercer o sacerdócio familiar dentro da tua casa. Os seus filhos são herança do Senhor. E quando falamos sobre esse contraste entre a criação de Samuel e a criação de Ofni e Finéias, nós vamos ver uma distância abissal entre os padrões e a moral, que também são vigentes nos nossos dias e que são notáveis. Quando nós trazemos essa história do passado, essa história também se reflete na atualidade. Essa história se reflete nos lares, e por que não dizer também nos lares dos cristãos, onde muitas vezes o pai é negligente, a mãe é negligente na criação do seu filho, da sua filha. Tirar as conclusões certas e agir de acordo com elas resultará em consequências benéficas. Eu repito, para que isso possa ficar gravado no meu e no teu coração, tirar conclusões certas e agir de acordo com elas nos trará consequências benéficas. E eu e você, pai, mãe, precisamos nos conscientizar que Deus observa o nosso comportamento enquanto pai, enquanto mãe, e que se nós não quisermos ter o mesmo fim de Eli e dos seus filhos, nós deveremos seguir os padrões divinos. Vivemos uma sociedade frágil, uma sociedade compartimentada, uma sociedade que não gosta de falar de padrões, que não gosta de falar de normas, mas Deus tem padrões. Deus tem padrões que são absolutos e que, quando esses padrões não são observados, são negligenciados. Coisas terríveis e catastróficas sucedem nas famílias. Um primeiro ponto que eu quero trazer para os irmãos é que, antes de falarmos dessa cena trágica que aconteceu na família de Eli, nós precisamos ver o benefício que aconteceu na família de uma mulher chamada Ana. E é neste ponto que entra em cena um jovem chamado Samuel, pois a sua vida ela começa a brilhar como uma estrela em uma noite escura. E aí você pode perguntar, nós podemos nos perguntar, mas o que há por trás da história de um jovem? Talvez você tenha observado um jovem piedoso, onde você mora, próximo de você, e você talvez fica perguntando, o que há por trás da história daquele jovem bem-sucedido, moralmente, familiarmente, é educado, é servo de Deus? Sempre existe uma história por trás da vida de alguém. E atrás do comportamento daquele jovem chamado Samuel, primeiramente tinha firmeza e a fé de uma mãe.
Uma mãe que anteriormente não poderia gerar filhos. Uma mãe que estava vivendo uma situação triste, mas que fez um voto ao Senhor. E o voto que ela fez a Deus foi uma oração sincera ao dizer para Deus que se Deus lhe desse um filho, ela consagraria esse filho para o serviço do Senhor. Às vezes nós não paramos para medir ou para observar a importância dessa oração dessa mãe. Talvez nós não damos a devida importância para isso, mas eu quero te dizer que isso foi por demais importante para a vida e para a história de Samuel. Uma mãe fez uma oração e entregou aquele filho para ser um servo de Deus e para cuidar das coisas de Deus. E ao ter aquele filho, ela cumpre com a sua promessa, porque não basta fazer uma oração pedindo a Deus algo, é importante que ao recebermos, possamos também cumprir com o nosso voto. Porque quem faz um voto e não cumpre, faz voto de tolo. É melhor não fazer do que fazer um voto e não cumprir. Nós vemos então a firmeza e a fé daquela mãe. Firmeza porque ela teve a convicção de que ao ter aquele filho, ela entregaria aquele filho para o serviço do Senhor, e ela assim fez. E aquele filho foi cuidado, foi tratado muito bem, foi orientado, foi ensinado, de modo que aquele jovem foi um grande exemplo de jovem para aquela geração. Mas não somente a firmeza e a fé de uma mãe, aquele filho deu sequência a todos aqueles ensinamentos que a mãe havia lhe ensinado e que pôde aprender também no templo. Aquele filho, ele também passou a ter um relacionamento pessoal com Deus. Seguindo os preceitos ensinados pela sua mãe, seguindo o exemplo materno, seguindo o exemplo de uma mãe dedicada a Deus, ele passou a dar a devida importância, porque a sua mãe, ela tinha tanto a teoria quanto a prática. A teoria de que falava que orava, mas que também praticava a oração. A teoria de que era temente a Deus, mas que na prática, de verdade, de fato, era temente a Deus. A teoria de que de fato, a teoria de que ela vivia ali em santidade, que de fato também estava em santidade. Assim foi a vida de Samuel, alicerçado sobre uma base sólida. E ele teve uma vida abençoada, que pôde glorificar a Deus. Talvez estou a falar para uma mãe, para um pai, que está com um filho ainda na tenra idade. Eu quero te dizer, siga o exemplo de uma mãe chamada Ana. Ensine o seu filho o caminho que deve andar. Sente com ele, ensine a palavra, louve com ele, que ele possa ver a prática cristã na sua vida. Samuel, ele teve um ótimo desenvolvimento moral e espiritual. Mas o contraste aqui, nós vemos na vida de Ofni e Finéias. Quem era Ofni e Finéias? Eram filhos do sumo sacerdote Eli. Esses filhos eram homens absolutamente corruptos, moral e espiritualmente, de modo que eles chegaram a praticar iniquidade até mesmo no próprio lugar santo. E não somente isso, eles influenciavam outras pessoas a praticar as mesmas iniquidades. Por isso o pecado de Ofni e Finéias era tão grande. Eles não conheciam a Deus na prática. Porque eles tinham um pai que era um pai permissivo, que não corrigia quando deveria corrigir, que simplesmente protestava contra os atos vis de seus filhos,
Não basta um protesto, é necessário uma ação. Não basta gritar, não basta dizer, é necessário uma ação clara, uma ação para que aquele filho possa ver um exemplo a partir de mim, a partir de você, pai, mãe. De modo que a Bíblia vai chamar esses filhos de filhos de Belial, que tem o significado sem valor, imprestável, e que é aplicado no sentido de iniquidade. Eram filhos imprestáveis, eram filhos sem valor, que não conheciam de fato o caminho do Senhor, que eram religiosos, cumpriam uma agenda religiosa, mas na verdade eram pessoas imorais, eram pessoas corruptas espiritualmente, obreiros degenerados na casa de Deus, homens maus, obtinham ganhos ilícitos e praticava todo tipo de imoralidade sexual no templo. E esse pai é um pai que eu e você precisamos ouvir a história dele, mas não seguir o exemplo dele. Porque este pai não disciplinou os seus filhos, não destituiu os seus filhos do seu cargo. É triste quando o pai simplesmente protesta, mas não toma as atitudes. Pai, mãe, você foi encarregado de uma missão. Nós temos uma missão dada por Deus para com os nossos filhos. Pai, você é o sacerdote familiar do seu lar e você precisa exercer o seu sacerdócio familiar. Mãe, você é a adjutora. Você é aquela que circunda a sua casa. Você é aquela que tem o seu olhar como radar, que está observando todas as coisas. Não seja conivente com o erro do seu filho. Pai, não passe a mão na cabeça do teu filho. Ensina ele o caminho que deve andar. Que ele sinta prazer em aprender a palavra. Que ele conheça na prática o que é servir a Deus. Para que não sejamos fracassados como ele foi fracassado. Para que o nosso lar não fracasse. Para que a nossa família não fracasse. Mas que possamos ter o sucesso na criação dos nossos filhos, como Ana teve o sucesso na criação do seu filho. Eli foi um fracasso total na liderança espiritual da sua família. Deixa eu te dizer uma coisa, nenhum sucesso compensa o fracasso no nosso lar. Não adianta ter um sucesso na vida financeira, não adianta ver o seu filho tendo um sucesso na vida acadêmica, sendo um verdadeiro poliglota, mas se ele está fracassando porque você fracassou na sua criação, porque você fracassou no seu sacerdócio familiar. Como pai, Eli não instruiu seus filhos no caminho da justiça. E quando estes filhos de Eli seduziam as mulheres que serviam à porta do tabernáculo, Eli não exercitou a sua autoridade espiritual para afastá-los do ministério. E como consequência disso, como Eli fracassou, algumas consequências vieram. A primeira delas foi o castigo de Deus sobre a vida de Eli, sobre os filhos de Eli e sobre a família de Eli. Algo acontece em forma de cascata. Primeiro veio o castigo de Deus sobre Eli, sobre os seus filhos e sobre a sua família. Depois veio o relaxamento no respeito ao ministério. Porque quando as pessoas observam que aqueles que precisam ser o exemplo não são exemplo,
elas também começam a seguir aquele mau exemplo e começam a relaxar no respeito ao ministério. Já não se respeita o sacerdote, já não se respeita o sumo sacerdote, porque eles não se deram devido respeito. Observe, pai e mãe, a grande importância da nossa criação para com os nossos filhos. Observe você, pai, que também tem um ministério na casa de Deus, a importância, quando você não tem a sua família na devida admoestação do Senhor, como cuidar da casa de Deus se você não tem um cuidado da sua casa. Não temos como cuidar das coisas de Deus se não cuidamos da nossa casa. As pessoas vão relaxar no respeito ao nosso ministério porque nós não tivemos o devido cuidado com a nossa família. E como consequência disso, tem um relaxamento espiritual do povo de Deus. O povo da época do sumo sacerdote Eli, o povo começou também a se relaxar, espiritualmente falando, porque não estava havendo um exemplo por parte do sumo sacerdote, por parte dos filhos, e o povo começou a relaxar espiritualmente. E como consequência maior, a glória de Deus se afasta do seu povo. A glória de Deus se afasta do meio do arraial. Pai, mãe, filhos, a Bíblia destaca a necessidade da santidade e do temor a Deus. A Bíblia vai sempre destacar que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Mas nós vemos que, como consequência dessa negligência de Eli para com os seus filhos, a Bíblia nos afirma que Eli e os seus descendentes foram afastados para sempre das funções sacerdotais. Talvez você não dá devida importância para a criação dos seus filhos agora, mas saiba que haverão consequências lá na frente, porque eu e você precisamos ter a responsabilidade na criação dos nossos filhos. Deus arranca aquela geração sacerdotal e levanta a partir de Samuel um sacerdote fiel ao Senhor, que foi instruído desde a tenridade para o exercício dos seus sagrados deveres. Ele foi em tudo fiel a Deus e, como consequência, ele vai aqui prefigurar um sacerdote perfeito. Samuel é um tipo de sacerdote perfeito que prefigura Cristo, o Messias. Queridos, nós temos uma grande responsabilidade. Deus colocou na palma de nossas mãos uma responsabilidade na criação, no cuidado dos nossos filhos e da nossa família. Eu quero aqui parafrasear o Dr. W.C. Taylor, que vai dizer num dos seus livros o seguinte: parece-me ainda que o motivo por que alguns filhos de crente nunca se convertem, antes se tornam os mais duros incrédulos, é que as conversas incessantes que ouvem acerca do Evangelho e da vida cristã são monótonas, frias e banais. E diante disso, não percebem a maravilha das boas novas que seus pais falam, mas não ilustram na sua vida cristã rotineira. Pai, mãe, nós precisamos ser o exemplo para os nossos filhos.
que as nossas conversas nos nossos lares sejam reflexo de conversas santas, vivas, que não conversemos banalidades, futilidades, que os nossos lábios sejam canais de bênçãos para falar de pessoas, sim, mas falar coisas boas sobre elas. Que os nossos filhos vejam em nós uma só face e não duas, para que eles possam, ao falarmos das boas novas do Evangelho, ter curiosidade, ter prazer ao ouvir aquilo. E mais do que ter prazer em ouvir, eles possam ver a ilustração disso na nossa vida rotineira. Lembre-se do que disse um certo pensador: um pai, uma mãe, ainda que os mais pobres, têm sempre uma enorme riqueza para deixar ao seu filho. Sabe o quê? O seu exemplo. Que nesse mês da família, eu e você, como pais, possamos dar o exemplo para os nossos filhos e cuidar da nossa família. Que Deus nos dê um mês abençoado, mês de maio abençoado, e que possamos cuidar da nossa casa com o Evangelho e com o exemplo, que eles possam ver esse exemplo em nós. Curve a tua fronte e ore comigo. Querido Deus, eterno Pai, eu peço a tua bênção, Senhor, em prol deste lar, em prol desta família, em prol desta mãe, deste pai, deste filho. Deus, que cada um possa ter a sua família na admoestação do Senhor, observando a tua palavra, Senhor. Pai querido, aplicando diariamente a tua palavra nos nossos corações para não pecar contra ti, e que este filho possa seguir o exemplo do seu pai como um sacerdote familiar do seu lar, seguir o exemplo da sua mãe como aquela que ensina e que pratica as verdades exaradas da tua palavra. Deus abençoe este lar, esta casa, abençoe esta família, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo nos abençoe no nome de Jesus. Amém.